Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Enquanto estamos em pé, vamos tomar a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Faremos leitura apenas de 2 versículos, o versículo de número 39 e o versículo de número 40. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite, em adoração ao Senhor Jesus. Agradeço as palavras de saudações dirigidas a mim e a minha esposa que me acompanha. Nós estamos de passada pelo estado do Paraná. Estávamos em Cascavel, participando ali de um grande evento, e retornamos amanhã para Brasília, onde, pela graça de Deus, pastoreamos a igreja naquela cidade, e nos alegramos com o Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. João capítulo 11, versículos 39 e 40, diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Quem pode dizer amém? Tomai o vosso assento, meus irmãos. Louvamos a Deus por esta rica e preciosa oportunidade. Aproveito o ensejo também para cumprimentar todos os pastores, líderes e ministros da Casa do Senhor que aqui encontram-se reunidos nesta noite, a amada Igreja do Senhor, ao pastor Isaías, que Deus o abençoe ricamente, este ministério. Permitindo Deus, retornaremos no próximo mês, no final do mês de outubro, para participar aqui com os irmãos das celebrações de aniversário deste ministério, onde está incluso uma celebração nacional dos 500 anos da Reforma Protestante. É um evento promovido pela CGADB e CPAD, quando algumas de nossas igrejas no Brasil estão recebendo o evento para lembrar a história da Reforma Protestante, os princípios teológicos, os precursores deste movimento e a influência da Reforma no pentecostalismo e também o papel da Assembleia de Deus dentro desse contexto. Nós cremos que serão os dias de grande alegria e de refrigério para as nossas almas. Esta é uma das razões de eu passar em Foz do Iguaçu nesta noite, para conversar com os líderes, com o pastor Isaías, acerca desta programação. Queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos meditar na palavra do Senhor por alguns minutos. O texto lido, gostaria de que nós pudéssemos refletir sobre uma temática, com o seguinte título: Provado para a glória de Deus. A igreja pode repetir comigo? Provado. As provações de nossa vida, elas têm um propósito. Toda e qualquer provação na vida do cristão redunda para a glória de Deus. Deus está no controle. Ele é o Senhor. Ele é soberano. Ele quem conduz a vida daqueles que são salvos. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Ele observa todos os detalhes e é Ele quem cuida de nós. Ele nos sustenta, Ele nos ajuda e Ele nos fortalece a cada dia de nossa caminhada. A Escritura diz que quando Cristo exerceu o seu ministério terreno, um período aproximado de 3 anos e meio, Ele esteve em algumas ocasiões em Jerusalém. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram o ministério de Jesus
que acontecera na região da Galileia. E o evangelista João, ele registra o ministério de Jesus em Jerusalém e adjacências. E todas as vezes em que Cristo foi a Jerusalém, jamais ele pernoitou naquela cidade, exceto no dia da crucificação. Todas as outras ocasiões em que Cristo foi a Jerusalém, ele se retirava ao entardecer e se hospedava em casa de uma família, a família de Marta, Maria e Lázaro, que ficava numa aldeia próxima em Betânia. A família de Lázaro era uma família abastada, era uma família de classe média alta naquela época. Aquela família tinha recursos financeiros, era uma família que tinha uma vida tranquila no sentido econômico e social, mas também era uma família que tinha temor a Deus, uma família que recebera e reconhecera a messianidade de Jesus Cristo e hospedara em sua casa. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus estabeleceu com aquela família uma intimidade maior do que todas as outras famílias em que ele esteve aqui durante o ministério terreno. Em Jerusalém, em casa de Marta, Maria e Lázaro, Cristo se hospedou diversas vezes e estabeleceu com eles uma comunhão íntima, uma comunhão profunda, um relacionamento de amizade. Inclusive quando o Lázaro cai enfermo, quando a medicina não consegue mais resolver o problema da saúde de Lázaro, como eu disse, a família era abastada, eles tinham recursos disponíveis, e quando Lázaro esteve enfermo, ele procurou o tratamento médico adequado daquela época, naquele tempo, e quando os recursos humanos, quando a ciência, quando a medicina não teve mais saída, então Marta e Maria mandaram avisar a Jesus, e disseram ao mensageiro, diga o seguinte: eis que está enfermo o teu amigo Lázaro, a quem tu amas. Vou repetir. A mensagem das irmãs para Jesus: eis que está enfermo o teu amigo, a quem tu amas. Queridos, aprendemos aqui uma grande lição. Lázaro é amigo de Cristo, Cristo ama a Lázaro, e não obstante, aquela comunhão de Lázaro com Jesus Cristo, aquele amor de Jesus Cristo para com Lázaro, não o impediu de entrar num processo de enfermidade, não o impediu de entrar em provação, não impediu de passar um momento de dor, de angústia, de ansiedade na sua caminhada. Significa dizer que nós, os cristãos, enquanto vivermos aqui neste mundo, estaremos suscetíveis às enfermidades, aos problemas, às dificuldades, às situações contrárias e todo tipo de adversidade. Ao contrário do que se prega e se ensina em muitos pseudos cultos da teologia da prosperidade, em que o crente não pode estar doente, o crente tem que ser sempre rico, o crente tem que estar sempre no topo, o crente tem que estar sempre cantando vitória. A Bíblia diz que o crente passa por adversidade, passa por sofrimento, passa por aflições. Cristo asseverou em João 16:33, no mundo tereis aflições. Faz parte da existência humana. Mas Cristo continuou dizendo: tende bom ânimo, levantai a vossa cabeça, olhai para frente, tende esperança, porque eu, Senhor, venci o mundo no vosso lugar. Amados irmãos, há uma ideia errônea em nosso meio, e que aquele crente que está passando por tribulação é castigo divino, é pecado na vida, é juízo de Deus, é julgamento, quando muitas vezes, simplesmente, Deus tem um propósito maior. Um propósito que não podemos entender, um propósito que não podemos explicar,
Um propósito que não consegue de modo algum fazer com que a nossa alma se acalme. Mas Deus está no controle. Quando Jesus ouviu a notícia, ele disse ao mensageiro e aos discípulos que estavam ali: vá e avise a Marta e a Maria, esta enfermidade de Lázaro não é para a morte. Esta enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Ele disse ao mensageiro: vá e avise. Diga a Marta e Maria que acalmem os seus corações. Diga a Lázaro que fique tranquilo, porque esta enfermidade redundará para a glória de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, meu querido irmão, minha prezada irmã, eu não sei qual é a situação adversa que você atravessa na sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando dentro da sua casa, do seu lar. Eu não sei qual é a circunstância contrária que lhe tira o sono, que lhe traz dissabores, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle da sua vida, e tudo que acontece contigo tem um propósito, vai redundar na glória de Deus. Deus será exaltado, Ele será glorificado, seu nome será reconhecido, seu poder e a sua autoridade serão, de fato, aleluia, uma graça extraordinária na sua vida. Então o tempo passou. Um dia, 2 dias, 3 dias. E depois de 4 dias, de que Lázaro já estava na sepultura, então Cristo chegou. Ele se demorou, de propósito, propositalmente. O tempo de Deus, a hora de Deus e o agir de Deus está determinado na sua agenda. Não somos nós, meros mortais, que determinamos o que Deus tem que fazer e nem a hora de fazer. É Ele que é o soberano. Ele é o Senhor. É Ele quem decide. É Ele que está no controle. A teologia da prosperidade coloca Deus como um vassalo. As pessoas dizem: eu determino. Mas a Escritura diz que quem determina é o Senhor Jeová. É Ele quem determina a sua vida. Ele quem escreve a história da nossa vida. E Ele quem está no controle das nossas vidas. Ele age conforme o seu querer e de acordo com a sua vontade. A Escritura diz que numa certa ocasião, o general do exército do rei da Síria, Naamã, era leproso, e visitou a casa do profeta, do homem de Deus, Eliseu, e quisera um milagre. O profeta nem sequer o recebeu, apenas mandou a Naamã um recado dizendo: se queres ficar são, mergulhe 7 vezes no Jordão. O general, tomado de orgulho e soberba, disse: não posso fazer isso. O rio Jordão é sujo, as águas são infectadas. E ele disse aos seus assessores: eu pensei que eu chegaria aqui e o profeta iria me receber, ia levantar a mão para o céu, e faria uma oração, e intercederia a Deus, e eu ficaria curado. Pensei que seria assim. Há muitos cristãos que pensam que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer assado, que Deus vai fazer do jeito que Ele imagina, que Deus vai fazer do jeito que Ele pensa, que Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Mas, amados irmãos, quando nós confiamos no poder, na autoridade, na soberania, na graça do nosso Deus, nós permitimos Deus fazer a obra conforme Ele quer. Naamã quase perdeu a sua bênção porque queria exigir um procedimento padrão conforme o seu entendimento, até que foi convencido pelos seus assessores a obedecer a ordem do homem de Deus. E assim Naamã foi restaurado de sua lepra, porque Deus faz como Ele quer. Há uma história, inclusive, interessante nesse contexto da cultura judaica.
Os judeus eram muito influenciados pelas culturas nas quais eles foram escravizados, como a cultura egípcia, como a cultura dos babilônicos. E eles acreditavam, havia um pensamento entre os judeus, de que a alma de alguém, após a morte, ficava rondando o corpo por até 4 dias. E depois de 4 dias, essa alma poderia voltar ao corpo e o corpo voltaria à vida. Então Jesus esperou que essa superstição, ele esperou que o tempo da superstição fosse extinto, porque agora no pensamento da cultura dos judeus, Lázaro não volta mais à vida, porque já passaram os 4 dias da alma perambulando. E é claro que era uma superstição cultural herdada, como já disse. Então o Senhor esperou que toda e qualquer esperança humana, que toda e qualquer esperança do ser humano, da cultura humana, da estratégia humana, o Senhor esperou que não houvesse mais nenhum tipo de esperança para que o poder de Deus se manifestasse. E eu quero lhe dizer isto, meus amados irmãos: o tempo do milagre é o tempo de Deus, o tempo da vitória é o tempo de Deus, o jeito de fazer a obra é o jeito de Deus, e o momento de agir é o momento do Senhor. Então espere com paciência, assim como exclamou Davi dizendo: esperei com paciência, e ele se inclinou para mim. Há um tempo determinado para a sua vida, há um tempo determinado pelo Senhor para a sua vitória, há um tempo determinado para o escape, há um tempo determinado para o livramento. Precisamos tomar a postura de Davi, aguardar com paciência, esperar com paciência, acreditar que Deus está assim no controle, que todas as coisas de fato cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu decreto. Então Cristo se apresenta e se aproximam as irmãs, cada qual diz a ele: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas apresentaram uma queixa. Elas disseram: Senhor, já passou o tempo do milagre. Se tivesses vindo enquanto Lázaro vivia, teríamos esperança. Se tivesses vindo quando lhe chamamos, ele não teria morrido. Se tivesse se apressado e tivesse chegado a tempo antes do último suspiro, nosso irmão estaria vivo. Elas reclamaram da demora de Jesus. Quantas vezes nós, os cristãos, agimos como Marta e Maria? Murmuramos com Deus: Senhor, está a demorar. E dizemos: Senhor, apressa-te, porque não aguento mais, eu não suporto mais, as minhas forças estão para acabar, eu não vejo mais saída, vou desanimar, vou desistir, vou cair, mas o Senhor está no controle do tempo. Aleluia! Ele está nos sustentando, e no tempo adequado e determinado, o Senhor vai entrar com providência. Agora eu gostaria que você prestasse atenção no diálogo que Jesus estabelece com Marta. Escute bem. Marta é mais incisiva que Maria. Maria está triste, Maria está amargurada, mas Maria está esperançosa. Marta não. Marta está triste, amargurada e está incrédula. Então Jesus estabelece com ela um diálogo que não tem com Maria. Ele diz assim: Marta, teu irmão, escute, teu irmão vai ressuscitar. Jesus estava dizendo a Marta: Marta, eu vim para ressuscitar teu irmão. Ele vai ressuscitar. E Marta disse: eu sei, na ressurreição do último dia. E Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição.
Sou eu. Sou eu que falo contigo. Ela disse, eu sei, ele vai voltar à vida lá no último dia. Cristo disse, não, vai voltar agora, porque a ressurreição e a vida é quem fala contigo, mulher. O seu milagre, meus amados irmãos, e a nossa vitória, acontece quando o Senhor se faz presente. Então não deixe passar a sua oportunidade, porque o Senhor está no meio de nós, está entre nós, Ele habita em nós, e a nossa vitória está nas mãos do Senhor. Então, amados, Jesus continua o diálogo com aquela mulher. Ele pergunta, você pode crer nisso, Marta? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E mesmo aquele que esteja morto, mas que crê em mim, tornará a viver. Você pode crer nisso? E Marta disse, não. Ela disse, eu só sei que tu és o Filho de Deus e não sei mais nada. É verdade, irmãos. Preste atenção, por favor. A enfermidade de Lázaro e a morte de Lázaro era para a glória de Deus. Havia um propósito, não só para os judeus. Às vezes nós lemos o texto apressadamente e passamos despercebido por um detalhe. Havia um propósito especial com Marta. Marta era aquela mulher que recebia Jesus na sua casa. E ela preparava a ele as melhores refeições. E ela sempre era muito hospitaleira. E onde Jesus ia passar a noite, estava sempre muito bem arrumado. Os lençóis muito limpos e perfumados. E todo o tratamento de honra e de respeito, ela dispensava a Jesus. No entanto, ela não tinha tempo para ouvi-lo. Escutem. Ela não tinha tempo para estar aos pés dele. Ela não tinha tempo para escutá-lo. Ela não tinha tempo para aprender com ele. Ela não tinha tempo para perguntar. Ela não tinha tempo para tirar dúvidas. Porque estava muito atarefada. Maria, ao contrário, todas as vezes que Cristo chegava, ela parava tudo, ia recebê-lo e assentava-se para ouvi-lo. Para aprender, para tirar dúvidas, para fazer perguntas. Por isso ela estava esperançosa. Ela sabia muito mais acerca do reino de Deus. Ela sabia muito mais acerca da doutrina de Cristo. Ela sabia muito mais da autoridade de Cristo do que sua irmã Marta. E um dia, Marta repreende a Maria, e inclusive pede que Jesus tome partido, dizendo, Senhor, não vês que estou fazendo tudo sozinha? Manda Maria ajudar-me. E Cristo repreende a Marta dizendo, Marta, você está ansiosa, fadigada, preocupada com muitas coisas, mas uma só é a necessária, uma só é indispensável. E a sua irmã Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Tem muito crente que é Marta. Ele até trabalha na igreja, está ocupadíssimo na igreja. Ele está à frente de vários projetos. Ele está na liderança de departamentos. Ele está organizando uma série de trabalhos e eventos, mas não tem tempo para estar aos pés de Jesus. Está preocupado com várias atividades, com ensaio, com organização, com reuniões, com atividades diversas que são necessárias, mas não é a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. A melhor parte é estar com o joelho no chão, com o rosto prostrado em lágrimas, a conversar com o Pai. Na madrugada, nos jejuns, nas vigílias, nas orações, nos devocionais, na leitura da Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós nos comprometemos com o reino e ficamos descomprometidos com o Senhor do reino. E o Senhor do reino é maior que o reino. O Senhor do reino tem maior autoridade e poder, é o mais importante. E o Senhor fala com vidas aqui nesta noite.
É preciso voltar à prática do primeiro amor. É preciso voltar ao começo de tudo. É preciso voltar ao início. Às vezes nós negligenciamos, irmãos, e é preciso tomar cuidado. Todos os dias eu tomo esse cuidado. Deus tem me confiado muitas responsabilidades. E eu tenho pedido a Ele, Senhor, não me deixe sair dos teus pés. Eu quero estar aos pés de Jesus. É preciso estar aos pés do Senhor. Quem está aos seus pés conhece o seu plano, conhece o seu propósito, sabe o que Deus quer, entende a vontade do Senhor, sabe que Deus está no controle. Marta não entendia nada disso. Ela estava comprometida, mas não com o Senhor, apenas com a causa. E há muitos crentes comprometidos com a causa. É bonito estar comprometido com a causa, mas o comprometimento com a causa deve ser resultado do comprometimento com o Senhor da causa. Por isso ela não entendeu nada do que Cristo disse. Ele disse, eu sou a ressurreição. Você crê? Ela disse, não entendo. Apenas que tu és o Filho de Deus, só isso que eu sei. E Jesus disse, então eu tenho que mostrar isso na prática. Vou mostrar para você na prática, Marta. Você vai entender agora. Ele disse a ela, tira a pedra. Tire a pedra. Ordenou para que todos ouvissem, tirai a pedra. Maria não se opõe. Maria está à espera de um milagre. Ela estiverá aos pés de Jesus por muito tempo. Ela sabia do que ele era capaz. Do poder que ele tinha, da autoridade que estava na sua mão. Mas Marta não. Ela era aquela pessoa que vinha no culto, mas não prestava atenção no culto. Marta era aquela que frequentava a igreja, mas não ouvia a palavra. Na hora da palavra, Marta saía. Na hora da palavra, ia para a cantina. Na hora da palavra, ela ia para o estacionamento. Na hora da palavra, ela ia para o bebedouro. Na hora da palavra, ia para o banheiro. Na hora da palavra, ia consultar o WhatsApp. Ela não tinha tempo para Jesus. Então, ela não conhecia a Escritura. Ela não sabia a doutrina. Ela não frequentava estudo bíblico, nem vinha na escola dominical, porque estava sempre muito atarefada. E em muitos compromissos, dos mais diversos. E acontece muito. É na hora do culto que muitas pessoas se comprometem em visitar os parentes, em receber as visitas, em limpar a casa, em fazer o supermercado e tantas outras desculpas. Em fazer um trabalho da escola, estudar para uma prova, se preparar para alguma coisa. Mas é na hora do culto que o crente salvo, lavado e remido, ele é impulsionado pelo Espírito Santo, abandona tudo e vem cultuar ao Senhor da sua vida. Ele prioriza o reino de Deus. Entende os mistérios de Deus. Então Marta, que não entendia nada, que não tinha olhos espirituais, ela se coloca na frente e diz, não. Não tirem a pedra. Já fazem 4 dias. A alma dele já foi. Ele já fede, já cheira mal. Já está putrefada a sua carne. Agora acabou. Agora não tem jeito. Não há saída. Se tivesse vindo antes, então não teria acontecido nada disso. Mas agora o mal e o pior já aconteceram. E nada mais pode ser feito para mudar. É uma situação, irmãos, lamentável. É uma situação catastrófica. É uma conclusão tomada por uma pessoa cheia de dúvidas, tomada de incredulidade. Não há saída. Não tem jeito. Quantas vezes, meu querido irmão, minha prezada irmã, você chegou à conclusão de Marta diante das circunstâncias contrárias na sua vida?
Quantas vezes você imaginou que não tem saída, que não tem solução? O casamento já foi, não tem como restaurar. A saúde está por um fio, agora é só aguardar a morte. A solução lá no relacionamento familiar também não tem escape. Os filhos rebeldes, os filhos desobedientes, a situação financeira caótica, o problema profissional cada vez pior. E nós chegamos à conclusão, agora já era. Amados, agora eu quero lhe chamar a atenção para mais um detalhe, e assim encerrar essa meditação. É o versículo que lemos. Escute bem. Esse versículo que Jesus fala com Marta, a última palavra que ele dá a Marta nesse diálogo, depois de ter ordenado a tirar a pedra, é uma expressão que é do texto original do grego, demonstra uma expressão de brado, uma expressão para acordar. É como se alguém estivesse inerte e você pudesse pegar esse alguém pelos ombros e sacudi-lo, para que ele acordasse. Quando Marta e Maria mandaram dizer a Jesus, está enfermo o teu amigo a quem tu amas, Cristo mandou dizer a elas, não é para a tragédia, não é para a vergonha, não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas a enfermidade levou Lázaro à morte, e ele está na sepultura há 4 dias. E agora Jesus conversa com Marta e diz, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu vim ressuscitá-lo. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele disse, tirai a pedra. Ele disse, não. Então Cristo dá um brado e diz assim, Marta, mulher, eu já não te disse, já não te mandei avisar, já não tomou conhecimento de que se tu creres, verás a glória de Deus. Acorda, Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Abandona a incredulidade, abandona a dúvida, Marta. Deus vai operar um milagre. A glória de Deus será manifestada aqui e agora. Se tu creres, Marta. Se tu creres, irmão e irmã, Deus fará uma obra tremenda. Verás a glória de Deus. Então Cristo bradou. Quando a pedra foi removida, e disse, Lázaro, vem para fora. E o homem há 4 dias morto. Agora a circulação sanguínea, o coração começa a bater. A vida retorna ao espírito, à alma. E Lázaro se coloca de pé e vem saltitando, aleluia, para fora do sepulcro. E os judeus que estão ali creem que verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus. E a glória do Senhor é manifestada. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus.